Fala pessoal, tudo bem? Professor Werley aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Antes de mostrar o que vamos trabalhar nessa aula, precisamos recapitular o que falamos na nossa aula anterior. Na aula anterior, nós falamos sobre qual é a relação do homem com a tecnologia em discussão no século XXI. Será que essa relação ela é totalmente positiva? Tem algum aspecto pautado no negativo? Foi aqueles elementos que eu trouxe para vocês. Coloca no papel quais são as facilidades, os pontos positivos, as ideias positivas e também os malefícios, os problemas que a tecnologia como um todo trouxe para o homem, para a sociedade. É bem interessante relembrar que tecnologia não é apenas celular, não é apenas relógio, não é apenas internet. Tecnologia tem como base evolução. Lembra que nós trabalhamos um pouquinho, a tecnologia ela envolve até mesmo o falar. A tecnologia envolve o andar, o pensar, a roda, o fogo. Coisas simples que para você, mas é algo que já existia, mas alguém pensou sobre. E quando alguém pensou, alguém evoluiu, alguém estudou, criou novas técnicas, nós temos a ideia da tecnologia. Então, por isso é muito interessante você pensar na tecnologia como um todo. E o que essa tecnologia ela tem revolucionado, repensado o modo de ser brasileiro, tanto dos aspectos positivos quanto dos aspectos negativos. E eu falei com vocês de um dos argumentos que nós trabalhamos ali é a perda de privacidade. Infelizmente, você, aquela frase, sorria, você está sendo filmado. Esse sorria, você está sendo filmado, ele nem sempre vai ser com um aspecto positivo. Às vezes você está sendo filmado para acabar com a sua imagem, fazer alguma coisa contra a sua pessoa, ou falsas notícias a seu respeito, que é um tema até que nós vamos trabalhar hoje. Mostrei a vocês como a área do conhecimento não necessariamente precisa ter o foco na tecnologia digital, mas mostrei como que uma novela muito antiga chamada O Clone pode servir como base na área do conhecimento. Ou seja, naquele período, uma novela antiga, como que as pessoas pensavam, o que era tecnologia, e é aquela pergunta que eu fiz a vocês, o que é o futuro? O que nós esperamos do futuro? O que vai ser o futuro? Qual o aspecto entendido sobre o futuro que nós estamos vivendo, basicamente? E um outro aspecto, eu disse a vocês que para melhorar a tecnologia na sociedade, eu preciso, sobretudo, de investimentos nas escolas, em todas as comunidades. Eu não posso pensar em tecnologia apenas para um grupo elitizado. Eu preciso pensar naquela ideia de democratização. Precisa todos ter acesso, independente do tipo de tecnologia, toda a sociedade brasileira precisa ter esse acesso. Então essa relação, ela precisa caminhar para o positivo e essa relação, ela precisa ser positiva para todos. Desde quando nós falamos a questão de que alguns, infelizmente, perderam o emprego, os exemplos que nós trabalhamos na última aula. Beleza? Se porventura, meu aluno, aqui você não escreveu um texto sobre esse tema, dou uma dica, para esse vídeo agora e vai escrever uma redação. Você já conhece as 5 competências, conhece a área do conhecimento, você tem todos os elementos que servem para estruturar um texto e é por isso que eu peço para você escrever. Sempre escreva, porque a aula de atualidades é bom discutir, falar, mas colocar suas ideias no papel, que é uma problemática. Então eu preciso de verdade que você pratique o texto. O que nós vamos falar hoje sobre as mentirinhas, fake news, o impacto da fake news na sociedade brasileira. Nós vamos tratar alguma coisa relativa sobre isso aí. O que é? Você já foi impactado, já sofreu, já viu, já leu, já vivenciou um fato, uma inverdade? Já passou por isso na sua vida? Já viu alguma questão na rede social? Alguma questão voltada para a saúde? Em todos os aspectos? Pensa comigo aí. Então pensa, será que isso simplesmente resume em falta de ética? É um dos elementos que nós vamos trabalhar como argumentos e problemas. Vamos mostrar para vocês, nós temos o costume de apresentar as leis, mas um projeto de lei também é algo fundamental. O que é um projeto de lei? Quando se cria uma lei que não está em vigor, não existe, ou ninguém pensou sobre, e através das políticas públicas, um grupo, alguém responsável da área,
precisa formular um projeto para depois ser aceito. Então nós temos um projeto de lei voltado para esse aí. E você pode sim utilizar esse projeto de lei, porque se tem um projeto de lei é porque é uma problemática. Então não é somente aquilo que eu estou afirmando, alguém também pensou nessa problemática. E obviamente, como que é a escola? A escola, essa mesmo que você está no terceiro ano, no segundo ano, essa escola que você está no ensino médio, como que ela pode te alertar? Ela pode te educar a não cair nessas notícias, né? Nessas fake news, nessas inverdades que são lançadas aí em todos os locais, em todos os momentos. Aí é só você ligar o seu computador, o seu celular, grupo de amigos, as inverdades elas estão presentes. E a própria mídia, ela tem um poder. Mas, professor, a mídia não seria uma grande influenciadora do fake news? Não, tome muito cuidado quando você tem, mas eu não gosto da mídia. O que é mídia para você? O que significa falar em mídia? Mídia, televisão tal, canal tal. Não é isso. Faz parte ali da mídia, mas a mídia ela tem um poder de educação em massa. Então, se eu tenho que educar, eu uso a escola. Mas tem pessoas que não têm mais acesso à escola, mas os filhos vão passar essa educação para os pais, para os responsáveis. Sim, mas tem gente que não tem acesso a mais nenhum estudante. Então, eu preciso da mídia com educação em massa, através das novelas, através dos debates, das propagandas. Então, é isso que nós temos que colocar em evidência no nosso texto. Ok? Então, vamos lá. Deu branco. Estou escrevendo minha redação, professor, pelo amor de Deus. Fake news, deu branco. Vamos pensar em experiência pessoal. Quantas vezes você já contou uma mentira? Por que você contou uma mentira? Por que você utilizou da inverdade? Eu contei uma mentira quando eu tirei nota baixa. Então você contou uma mentira porque você tirou nota baixa, você teve medo, né, dos seus responsáveis. Perfeito. Errado, mas uma boa estratégia. Não é para jogar no seu texto, mas só para analisar. Quando que você já ouviu uma mentira? Eu ouvi uma mentira sobre, professor, um medicamento. Por exemplo, nesse período que nós estamos vivendo de pandemia, fake news contra algumas vacinas, algumas coisas voltadas para alguns remédios que trazem a cura do coronavírus, coloca água, sal e bate uma pedra, você está curado do coronavírus, né? Nós temos essas, e vai surgindo. E como que surge? Qualquer um pode fazer. Você pode fazer aqui, por exemplo, eu posso pegar no meu WhatsApp, criar um texto bonitinho, um texto perfeito, parece até mesmo um texto técnico, e apresentar. Joguei para o meu tio, para ti e vai embora. E aquilo ali vai, né, se multiplicando, se multiplicando. Mas apesar de ser multiplicado várias vezes, ainda se constitui uma mentira. Ainda se constitui uma fake news. Então essa ideia de mentirinha, essas coisas, ela sempre existiu na sociedade. E aí você tem que analisar. A mentira, ela sempre existiu. Entretanto, quando ela entra na rede social, quando ela entra na internet, aí eu não consigo mensurar até onde ela vai. Ou se ela pode aumentar ainda o nível. Quantos casos você já viu, né, os chamados os justiceiros, pessoas que praticam justiça com as próprias mãos? Fulano, né, foi visto ali, aquele ali, ele, né, é um acusado de praticar determinado crime. Mas quem o acusou? Eu vi um vídeo, mas aquele vídeo não mostra nitidamente que é ele. Beleza, não tem problema, vamos praticar a justiça com as próprias mãos. Então, fake news, ele custa vidas. Nós temos que entender isso. Não é simplesmente você tomar um chá que vai emagrecer, que é questão de saúde também, mas tem vários problemas. Não é aquela mentirinha que você contou para sua mãe, que sua mãe sempre, mentira tem perna curta e ela descobriu. Infelizmente, essa mentira, essa fake news, esse problema pode ser tardio em resolver e vidas podem ser ceifadas por isso. Então, essa é a nossa ideia. Conversar sobre realmente é um problema. Por favor, meu aluno, não traga a ideia de fake news como algo simples. Lembra que nós temos vidas em jogo, saúde, né, de uma população. Perceba, se você posta qualquer coisa, compartilhe. Então, mais ou menos essa é a ideia que você tem que levar dentro do seu texto. Já viu algum filme, alguma série, algum livro, alguma lei que trata sobre isso? Eu já vi um livro ou uma cena de um filme. Lembra que eu falei com vocês? Não necessariamente o filme precisa falar sobre fake news.
mas um trecho do filme aconteceu uma situação assim. Às vezes é um filme lá, né, um musical, mas no trecho aconteceu. Aí você pode falar, né, na parte ali do filme, a parte da série, aconteceu um exemplo de fake news que infelizmente não se encontra apenas na ficção, mas também está na realidade do brasileiro, que tem graves consequências, prejuízos à sociedade. Então é basicamente isso que nós temos que analisar dentro do texto. Texto de apoio, volto a dizer, o texto de apoio geralmente são 4 textos. 3 textos verbais, uma lei, alguma notícia, um recorte de uma notícia, algum pesquisador, algum influente da área, por exemplo, nesse caso seria um jornalista, alguém que pesquisa sobre, e um texto não verbal. O que é um texto não verbal, professor? Um texto misto, né? Vamos assim dizer, são os textos que vão misturar uma certa imagem com as palavras, uma propaganda. Nós temos também as ideias das tirinhas, da charge. Então, todos esses elementos, todas essas ideias do texto de apoio, você precisa anotar ao lado e descobrir qual informação, qual caminho, qual problemática que o Enem quer que você resolva. Aluno tem um péssimo costume de apenas ler o texto, o comando, faça a redação sobre isso e vai escrevendo o texto. E abandona. Não é o melhor caminho a seguir. O texto de apoio está ali para mostrar para onde você vai seguir. Nós temos, o que a escola trata com vocês sobre isso? Quando que a escola falou sobre fake news? Você está falando, você é a escola, mas a escola no geral, a escola física. Quando que teve uma palestra? Quando que os professores fizeram um diálogo, conversaram sobre? Professor, mas tem outras demandas, sim, mas lembra, nós estamos falando da redação. Eu não estou querendo resolver o problema da vida, mas na sua redação você tem que colocar que as escolas precisam trabalhar mais um pouco. Como que sua família reage nessas situações? E, obviamente, qual é o papel do governo em combater essa problemática? É isso que você precisa. Eu nem iniciei a conversa sobre o tema. Apenas estou fazendo uma tempestade de ideias para que você venha pensando com detalhes que informações eu posso trazer. Notícias falsas, né? Histórias fabricadas, boatos, manchetes, né? Não são novidades. Manchetes, às vezes você coloca, quer chamar a atenção de alguém. Isso não é novidade. Toda vez, às vezes você quer brincar com alguém, não, eu tô brincando, é mentirinha. Isso não é novidade, sempre aconteceu. Entretanto, no nosso atual contexto, nesse período que nós estamos vivendo, nós temos a chamada fake news, que ela está no ambiente online. A mentira, às vezes você falava alguma coisa, pensava alguma coisa, resolveria ali, apanhava, resolveria. Né? Tirou nota baixa, descobriu o problema. Agora, quando está no ambiente online, como que eu vou resolver esse problema? Depois que você lança uma fake news, depois que você lança uma inverdade na internet, principalmente sobre a rede social. Peguei uma imagem, não pesquisei a fonte e vou lançar. Então, meus queridos, esse expediente, né, essa ideia que nós temos hoje, infelizmente, ela é utilizada para quê? Para influenciar opinião pública. Ela é influenciada ela conversa sobre os diversos assuntos. Todo assunto que você pensa, qualquer assunto que você tem como base, existe uma fake news. Para todo assunto. Gasolina está caro. Você vai pesquisar, vai aparecer lá o rapaz, né, criou lá, colocar água no motor, você vai conseguir andar. Uma fake news. O prejuízo vai ser para o dono, beleza. Mas nós temos, às vezes, né, apontando um crime que a pessoa não cometeu. Essa pessoa pode sofrer violência pelos justiceiros, pessoas na rua, pessoas perdem o emprego por inverdades. Então são informações, professor, mas de onde vem? Vem de todos os cantos. Infelizmente, todos os cantos nós temos esse aspecto voltado. Então essas notícias falsas, né, essa desinformação, esse boato, e não está apenas, queridos, no jornal impresso, pode estar também no jornal impresso, não está apenas na rádio, não está apenas na televisão, ele está em todos os lugares. E é aquilo que eu volto a recapitular. Quando nós falamos em tecnologia, principalmente a tecnologia, ela vai trabalhar com essas manchetes sensacionalistas,
exageradas e, obviamente, evidentemente falsas. Ah, professor, mas você está dizendo que é evidentemente falso, por que as pessoas ainda caem? Por questões de falta de conhecimento. Ah, mas quem postou foi o jornal tal, um jornal muito conhecido. Mas você foi lá no site desse jornal para ver se realmente ele postou? Foi um recorte. Às vezes tem erro ortográfico, é nítido. Uma imagem meio errada, a data diferente, mas infelizmente sempre ocorre essa problemática na nossa sociedade. Tá? As notícias falsas podem ser consideradas não apenas em termos de forma ou conteúdo da mensagem, mas também em termos de infraestrutura como um todo. Às vezes você pensa que a notícia falsa ela vai vir apenas ali na mensagenzinha que ele vai criar. Não. Tem pessoas, infelizmente, mau caráter, né, podemos dizer assim, que criam o próprio site parecido com o outro. Às vezes você vai clicar no site, vai aparecer aquele site lá. Tudo perfeitinho para fazer o quê? Divulgar essas informações, essas inverdades. Qual o propósito, professor? Às vezes lucro, às vezes simplesmente para acabar com a imagem de alguém, com o produto de alguém, uma empresa contra outra empresa, o capitalismo aí presente, né? Nós falamos sobre isso com vocês, sobre a questão do consumismo, capitalismo, aquela ideia que quando eu falei do meio ambiente, também encaixa aqui. Apesar, meus queridos, dessas notícias, como eu disse a vocês, são um aspecto bem antigos. Vocês já praticaram isso, os pais de vocês, todo mundo em algum momento da vida já contou a mentirinha, aquela coisa, mas hoje, quando fala no online, é um outro problema. Eu sempre falo com os meus alunos, cuidado com o que vocês postam na internet. Cuidado, às vezes eu posso postar algo aqui, falar algo para vocês aqui, rapidinho chegou na Espanha, chega em Portugal, chega em todo mundo. E às vezes ele pode simplesmente trocar algumas palavras que eu disse, mudar alguma informação, né? Ou cortar uma frase fora do contexto, né? Levar uma frase fora do contexto, uma fala, mas fulano disse isso, tá lá o vídeo, mas você viu o vídeo por completo? Não, mas naquela parte ele disse, ué, eu posso falar um monte de coisa para vocês. Por exemplo, eu posso falar para vocês aqui, eu não gosto de chuchu. Ok. Aí depois eu posso falar com vocês o seguinte, olha galera, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente quando tratam em violência, nós precisamos da polícia. O que a pessoa pode fazer? Pode pegar o que eu não gosto e pegar o da polícia. Aí começa a divulgar o professor, que ele é contra a polícia e coisa e tal. Olha lá que absurdo, calma aí. Olha a mensagem, cuidado com esses vídeos curtos também. Então é basicamente isso. Hoje, a tecnologia, lembra que eu falei com vocês, ela tem uns aspectos positivos, mas principalmente ela vai trazer alguns malefícios. E um desses pode acabar com a figura de um professor, de uma figura pública, por conta de alguma coisa. E, infelizmente, nós temos um problema que hoje, em toda a esfera eleitoral, toda a esfera política, tivemos essa ideia. Principalmente aquela ideia da polarização. Eu sou de um lado político, eu sou do outro, então eu vou começar esses debates, mas as pessoas, infelizmente, não têm mais debates coerentes, dependendo do lado político que você seja, infelizmente tem uma inverdade. E, às vezes, dependendo do poder aquisitivo, o poder de marketing, aquela inverdade, ela vai passar por vários lugares, várias pessoas vão ter acesso. E pode definir rumos, vários rumos, principalmente políticos. Nós temos que entender isso aí. Por quê? Hoje é muito comum o tal do internauta compartilhar. Quantas notícias você já recebeu no celular? Peguei uma notícia aqui, ó. Ah, mas foi minha tia que mandou. Tia, quem mandou para você? Ah, foi sua prima. Prima, quem mandou? Ah, foi meu amigo, que o pai dele é médico. Mas quem é o pai dele que é médico? Ele não conhece. Mas como assim? São coisas que parece, se você for solicitando quem é, da onde veio essa informação, você não vai achar. Mas você quer compartilhar. E a maioria das vezes as pessoas só leem a mensagem. Eu costumo dizer que às vezes, infelizmente, o brasileiro tem a preguiça, né, de ler o texto por completo. Pegou o primeiro texto, já vou mandar. Não, olha a imagem, acho que tem a ver com você. Quantas vezes infelizmente, uma ou duas vezes eu ainda pratiquei isso. Mandei, falei, meu Deus, o que eu mandei? Depois que eu abri, que eu vi, não tinha nada.
Não era uma notícia verídica, não era um fato, não era algo que deveria ser compartilhado. Estou falando isso, experiência. Mas quantos de vocês às vezes falham nisso também? Olha só, então, queridos, o que nós temos ali basicamente? Em tempos de Covid, o que você ouviu no tempo de Covid? Pelo amor de Deus, o tanto de informação. Então, olha lá, são informações que nós trabalhamos com vocês. A falta de uma análise das informações é uma problemática. O compartilhamento também é uma outra problemática. A criação do mercado de empresas, sim, que vão produzir essas inverdades. Porque o cara precisa saber escrever, o cara precisa saber ali toda a área, quem ele vai atingir, o perfil do leitor que ele quer atingir e, obviamente, a falta de ética. Uma pessoa que cria uma inverdade sobre qualquer assunto, sobretudo, falta ali ética. A dificuldade nos setores de segurança, infelizmente, para saber de quem que fez isso, da onde saiu essa notícia. Curas, roubos, foi o que eu falei com vocês, até mesmo assassinatos são os alvos. Fulano morreu, aí senão você vê fulano na sua frente, você toma um susto. Porque são informações que aparecem para ti. A outra questão também é falta de fiscalização nas mídias e principalmente, como eu apresentei para vocês, a falha educacional. Professor, perfeito, você apresentou várias áreas, vários argumentos, mas como que eu vou provar isso? Eu preciso de uma área do conhecimento. Olha esse projeto de lei. Esse projeto de lei aí, ele tem como base responsabilizar os provedores. Sim, eu preciso jogar, já que eu não estou encontrando quem é que está fazendo, eu vou responsabilizar quem é o provedor. A exemplo, se o Instagram postou uma fake news, ele precisa saber quem foi que postou isso. Ele é o responsável, ele ganha dinheiro por isso, ele trabalha com isso. Então ele precisa ser responsabilizado por aquilo que ele está publicando. Mas não foi ele, professor, mas ele é o provedor. Então é um projeto de lei muito bacana que pode ser tratado sobre isso aí. Olha lá, algumas informações, alguns dados que vocês podem colocar. 70%, hoje a notícia falsa ela vai 70% mais rápido que a verdadeira. Então o foco é isso mesmo, atingir as pessoas. Né? O foco é atingir todo mundo. Então são informações que você pode colocar dentro do seu texto. Tem um livro muito bacana que eu já até trabalhei com vocês, que eu só vou citar, que é o Ensaio sobre a Cegueira, que vai tratar, em outras palavras, as pessoas estavam cegas e eram obrigados a viver de maneiras incomuns. Como assim, professor? O que isso tem a ver com fake news? Às vezes, uma notícia que é aquela talvez do seu achismo, do seu preconceito, do seu pensamento, te deixa cego para as verdades. E você vai ter atitudes incomuns. Pode tratar mais ou menos alguma coisa voltada para isso aí. Esse livro, 1984, um livro fantástico, que também narra a história de um homem, né, de meia idade, que ele é membro do Partido Externo, ou seja, o Partido da Verdade. E ele trabalhava ali no Ministério, na verdade, no Ministério da Verdade. E ele vai escrever ou vai reescrever algumas informações de acordo com os interesses do seu partido. Infelizmente, é o que ocorre no mercado, é o que ocorre na política, é o que ocorre na sociedade. Então você pode jogar alguma coisa retratando essas informações. A parte de conclusão eu vou deixar para vocês. Quem pode resolver isso? O governo? A ONG? A mídia? O próprio indivíduo? O que a família pode fazer com isso? O que a escola pode auxiliar? E principalmente a sociedade. Então, meus queridos, nós trabalhamos a competência 5, vou deixar essa atividade para vocês. Façam uma conclusão detalhada sobre esse tema. Só para recapitular, hoje nós falamos sobre os impactos, o impacto da fake news na sociedade brasileira. Apresentei o que é a falta de ética, infelizmente, o que é a fake news. Apresentei como que um projeto de lei pode se tornar uma lei e precisa se tornar para culpar, penalizar alguém por essas falhas e a escola e a mídia vai ficar ao cargo de vocês como escrever. Na próxima aula, vamos falar sobre os desafios da inclusão digital. Como assim? O que seria uma política de inclusão? O que é a LDB? Nós falamos um pouquinho sobre isso em educação, nós vamos retornar para falar em tecnologia e o que o governo, como que ele pode ser um agente para fornecer, de fato, uma inclusão digital e de qualidade a todos os brasileiros. Meus alunos, agradeço a participação nesta aula e aguardo vocês até a próxima aula.